que o profeta Elias entra na caverna? Essa foi uma pergunta feita a mim dias atrás. O profeta Elias e a sua história está entre as passagens bíblicas, evidenciando e mostrando para nós a fragilidade humana, as limitações do ser humano. Elias na caverna é um lembrete que até o mais forte pode ser fraco. O profeta Elias, ele é emblemático. Aparece no episódio da transfiguração de Jesus junto a Moisés. O profeta Elias presencia de forma extraordinária a manifestação do poder de Deus. Ele viu morto ressuscitar. Ele viu Deus controlar a natureza. Ele viu a terra secando e viu também Deus mandando chuva para a terra. Viu do céu o fogo cair. Mas depois de tudo isso, ele quis fazer de uma caverna o seu lar. Elias na caverna é uma prova de que milagres não repito isso, milagres não mantêm ninguém de pé. Eu sou o pastor Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal Iblet. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, dando aquele joinha, fazendo o seu comentário, para que nós possamos se relacionar através do comentário. Compartilhe, para que mais vidas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Essa história está lá em 1 Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Um homem frágil, amedrontado, com crise de identidade, um discurso vitimismo, escondendo-se na caverna. Mas então um homem assim, como foi? Do auge ao fundo do poço, do monte da vitória para a caverna do desalento. Por que Elias fugiu para a caverna? Essa foi a pergunta feita a mim. Por que Elias foi para a caverna? Se você sabe, comenta aqui embaixo, para que nós possamos compreender um pouco mais sobre a sua ideia, sobre o seu pensamento, para que nós possamos juntos compartilhar informações. Por que Elias foi para a caverna? Um jovem curioso, um jovem que, quando leu a passagem de Elias, ficou muito curioso e veio correndo. Pastor Everaldo, por que um profeta cheio da unção, tão usado por Deus, foge para a caverna? Eu respondi para ele: Jezabel, ela declarou guerra contra o Deus soberano. Ela declarou guerra contra o Senhor. E ao declarar guerra, ela escreve uma carta. E o que ela vai fazer? Ela vai silenciar o porta-voz de Deus. Ela vai silenciar o profeta do Senhor. Ela vai calar a boca daquele que estava profetizando. Ela vai paralisar aquele que estava sendo usado por Deus. E o profeta Elias, ele recebe essa carta, e ao ler essa informação, ao chegar a essa informação, ele teve o quê? Medo. Ele teve o medo da informação dada por uma mulher, a qual entrou dentro de um reinado, junto com o seu esposo, tomando à frente a liderança do reinado, e sem medo do profeta, sem medo do Deus do profeta servia, sem medo do Deus de Israel, ela completamente irada, cheia de ódio, com raiva, purulando sangue nos seus olhos, declara guerra contra
o Deus de Israel e cala, silencia o profeta de Deus. Elias, ele desviou o seu olhar o quê? Da fé. Ele desviou o olhar de Deus, porque se ele lembra que ele é o homem usado por Deus, um homem que calou os profetas no monte, um homem que quando orou, Deus mandou fogo do céu. Quando ele desvia o olhar da fé, ele enfraquece o seu espírito na fé, ele se abate, porque ele vai dar ouvido à voz de uma mulher completamente louca, querendo paralisar aquele que Deus o chamou para a obra. O seu comportamento foi tão irracional, fugindo do inimigo amedrontado. Esta foi a reação do profeta Elias. Foge com medo, foge amedrontado. Ele, ao invés de encarar a situação, combater como um bom servo do Senhor, a mente dele, as emoções dele, o psicológico dele se abate. Então ele, bate em retirada. E o que ele faz? Ele se assenta num deserto, próximo a um arbusto típico da região. E o que ele vai fazer? Ele vai orar a Deus. Só que a oração dele não é uma oração de um servo usado, ousado, determinado. A oração dele é aquela oração de desistência. É uma oração de um homem que está desistindo do seu ministério, desistindo da sua vida, porque ele pede a própria morte. Aí, nesta oração, você vê que ele está fora de si. Ele não está com a mente sã, uma mente saudável. A mente dele está desequilibrada. O seu emocional está desequilibrado. Porque se ele quer morrer, é só ele voltar. Jezabel queria cortar o pescoço dele. Jezabel queria ver ele morto. Então ele vai orar, pedir a Deus a morte. Sendo que Deus é tão Deus, Deus é tão soberano, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que quando Deus ele se apresenta para falar com ele, Elias, o que fazes aqui? Deus não vem com a palavra crítica, Deus não vem criticá-lo, Deus não vem com uma palavra que venha colocar ele mais para baixo, não, o anjo toca nele. Coma Elias, se alimenta Elias, se fortalece Elias. Olha o que o anjo do Senhor faz, vem trazer alimento, mas o profeta, ele vai dormir. Mas o anjo do Senhor toca nele de novo, Elias, se alimenta. Elias, coma, grande é a estrada. O percurso ainda você tem para percorrer. Você ainda tem um percurso para prosseguir. E a história de Elias se repete com a história de muitos. Porque não importa qual o cargo eclesiástico, não importa qual a posição eclesiástica que esteja. Quando o homem é abalado psicologicamente, emocionalmente, ele paralisa. Porque o medo faz que ele venha parar, faz que ele venha fugir, faz com que ele venha desistir, faz com que ele venha querer pedir a própria morte. Mas o anjo do Senhor dá a ele o alimento. O anjo do Senhor mostra
para ele o caminho. Muitos estudiosos, eles acreditam que o profeta Elias, ele estava com depressão. E as informações, se nós olharmos as informações que ele vivenciou, é evidente, fica bem claro que ele estava com algum problema psicológico, emocional. Poderia ser, pastor, uma depressão? Sim. Poderia ser um emocional muito abatido, as suas emoções muito abatidas, ele muito para baixo, e feito ele fugir, feito ele desistir, feito ele pedir a morte. Sim, isso aí são sinais de depressão. E os estudiosos, eles acreditam que era sinais de uma depressão. Isso é o que acontece com muitos pastores, com muitos líderes, muitos pregadores, muitos missionários, missionárias que estão no campo. Isso acontece. Nenhum de nós estamos isento de passar por dificuldades e nossas emoções, sendo ela, eu falo assim, bastante massacrada, que faz muitos querer parar de pregar, fugir, querer desistir de tudo, querer abandonar, não querer pregar, não querer anunciar o evangelho, não querer estar na oração, estar reunido, estar com o povo. Muitos, e se nós colocarmos aqui, procurarmos no Google, nós vamos ver que pastores tiraram sua própria vida com medo medo de decepcionar, medo de frustrar alguém. Então eles tiraram a sua vida. Tem relatos, testemunho de muitos líderes que já anunciaram que seus amigos tiraram a vida por causa do problema emocional, problema psicológico. Então, um homem que tem uma família, tem um ministério, chega uma hora, e isso não é que ele não é um verdadeiro crente, é porque as lutas, irmãos, os anos massacram, bate com força. E chega uma hora que o seu emocional, o seu psicológico está lá embaixo. E se não for Deus pegar na sua mão e te levantar, vamos, coma, se alimenta, eu sou contigo. Muitos caem, muitos olham para trás. Deixa eu falar aqui. Mas a palavra do Senhor, ela fala para o profeta Elias, no momento que ele está completamente dentro da caverna, afogado, numa depressão. A palavra do Senhor é uma palavra suave, uma palavra branda. O que fazes aqui, Elias? É a pergunta que o Senhor faz para você. O que tu fazes? O que tu fazes? Levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Não importa quem está te perseguindo, não importa a palavra que lançaram para você, Deus tem uma obra na sua vida. Se alimenta da palavra. A água da vida é o evangelho. Se alimenta, beba, coma desse pão, beba dessa água. Grande é a estrada. Faz que essa opressão psicológica ela venha ser jogada por terra. Reage, reage. Deus é contigo. Deus, ele é poderoso para concretizar essa obra na sua vida, meu querido. Mas quando Deus fala com ele, o que faz aqui? Olha como é que ele responde. Olha o que eu separei aqui. Ele tenta se justificar. Se justificar, a resposta dele tentando se justificar é uma palavra orgulhosa. Fica com pena de si mesmo, alegando ter sido um servo fiel. Esta é a palavra de quem está passando por lutas psicológicas. E aí tenta dar desculpa, tenta se desculpar de alguma maneira, mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Então ergue a tua cabeça, por mais que você tenha parado. Ninguém, eu tenho certeza que Deus não mandou você parar. Então pegue a sua rede, volte para o alto mar e lance ela, porque Deus é contigo. Meus amados irmãos, se você chegou até aqui,
eu faço aquele grande pedido, se inscreva nesse canal, dá o seu joinha, compartilha, 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 para que mais vidas sejam edificadas e o nome do Senhor seja glorificado. Não perca os outros vídeos, não perca os que já estão aqui. Então, aperta o sino de notificação para você não perder nenhum de nossos vídeos e que Deus seja louvado. Fique na paz do Senhor.